Você já esteve em alguma situação que parece que cada vez que você ora, parece que as coisas pioram, parece que Deus não está a ouvir, parece que está sendo tudo em vão? Você já esteve em situação que diz que eu já fiz de tudo, já não aguento mais, já orei, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bom, todo mundo diz, mas comigo parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não se movem. Talvez você esteja precisando de uma instrução diferente que eu trago para si hoje. Amigos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um dia de oração, mais um dia de meditação da palavra de Deus, em que hoje vamos falar especificamente de uma chave, uma dica que Jesus, como sempre, nos recomenda para que realmente as nossas orações sejam ouvidas. Eu sou Beatriz Chomo, estou aqui toda terça-feira para trazer uma mensagem da parte de Deus. Agradeço a todos os novos inscritos nos canais, sejam no canal, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês. E eu espero que realmente algo esteja a acontecer, alguma mudança na sua vida. Deixe o seu testemunho para saber que está a valer a pena. E não se esqueça de partilhar, de comentar, de deixar o seu like. Amados irmãos, vamos ver a nossa palavra aqui em Mateus 17. Vamos começar aqui no 14, que diz assim a palavra: a cura de um lunático. 17, 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Continua a palavra. Repreendeu Jesus o demônio e saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Aqui está a chave. E a palavra do Senhor disse: Jesus disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé do tamanho como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém. Aqui está a chave. Então, qual é a chave que está a faltar na sua oração? O que falta na sua oração para que Deus possa responder? Aqui está a resposta. O que é que está a faltar? O que está a faltar é o seguinte: ele diz que é por causa, primeiro, ponto número um da falta para que as orações não sejam respondidas, é a falta de fé. Se você ora sem fé, se você não ora sem crer que este Deus a quem você está orando vai poder fazer alguma coisa, vai transformar, vai resolver o seu problema, se você faz uma oração como se fosse um ritual, simplesmente orar porque dizem que tem que orar, fica difícil encontrar a resposta à sua oração. A palavra de Deus diz aqui que nós temos que orar com fé. Se você tem pouca fé, não vai funcionar. A palavra de Deus diz que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, a oração deve ser, número um, acompanhada pela fé. Então, se você ora, mas orar por rotina, ora há anos, mas que é hábito de orar, fica difícil Deus operar. Porque a palavra de Deus diz que até um monte. O que representa um monte? O monte representa um monte em si, que seja, mas também representa a situação que você quer atravessar. Esse monte é algo que você quer passar, é sair de um ponto para outro, é sair de baixo para o cume, é atravessar o monte para um outro lugar. Então, se nós orarmos com fé, com o mínimo de fé que nós tivermos, se nós orarmos com essa pouca fé que nós tivermos, Deus vai responder. Esse mundo vai sair da nossa frente, ele vai desaparecer. Mas falta também uma outra chave. E qual é a outra chave? Diz que, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amados irmãos, nós já vimos falar de vários tipos de Bíblia.
E há algumas Bíblias que são feitas para acomodar algumas situações nas igrejas. Então, a palavra de Deus diz que nós não devemos remover nenhum tiro, nem acrescentar ou remover o que está na palavra de Deus. Diz aqui o Senhor na Bíblia. Entretanto, nós encontramos Bíblias que este versículo 21 não existe. Podem, amados irmãos, procurar para ver se uma Bíblia que realmente é algo feito da parte de Deus. Quando for a comprar uma Bíblia, pesquise Mateus 17, 21. Se não tiver o 21, amados irmãos, eu já vi isso. No 17, 21, aparece só um risco. Não aparece o texto, só aparece um risco. Por quê? Porque a ideia aqui é omitir a verdade, que é oração e acompanhada de jejum. Então, há algumas igrejas ou algumas crenças religiosas que eliminam essa parte de jejum. E por que eliminam? Não sei. Mas uma coisa eu vou dizer: o segredo da vitória está no jejum. Se você ora sem fé, se você ora e não jejua, há orações, a palavra de Deus diz, mas esta caixa de demônios, esse tipo de demônios que estava a atuar no filho deste Senhor que se chegou a Jesus Cristo, é um tipo de oração que deve ser acompanhada por jejum. Então, há situações, há montanhas nas nossas vidas que nós precisamos acompanhar a oração e o jejum. Então, o que seria? Seria oração com fé e jejum. Amados irmãos, nós vemos vários exemplos aqui na Bíblia. Eu gosto muito da história da rainha Esther. Também tem a parte de Elias e muitos outros, Daniel, etc., que eles, para conseguirem uma resposta a uma determinada situação, eles oraram jejuando. A rainha Esther decretou 3 dias de jejum, é o mais comum, 3 dias. A rainha Esther decretou 3 dias de jejum para poder ter uma resposta. Eu fiz confusão, amados irmãos, peço desculpa. Elias foram 7 orações, né, para que aparecesse a chuva, né? Ele primeiro decretou que não havia de haver chuva e depois fez oração para desbloquear, né, e dizer que para os céus se abrissem para que houvesse chuva. Então ele orou 7 vezes. Então nós temos muitas orações, a oração de Daniel. Na palavra de Deus fala sobre a oração de Daniel. Ele diz que no primeiro dia que tu oraste, eu já tinha a tua resposta. As tuas respostas já estavam anjos trazendo as suas respostas para ti. Mas só depois de 21 dias é que a resposta chegou a Daniel. Por quê? Porque explica a palavra que diz que houve. Quando Deus estava a derramar a bênção sobre Daniel, a resposta sobre Daniel, vieram Satanás e os seus demônios e intrometeram-se. E a resposta levou 21 dias a chegar. Mas a palavra de Deus diz que no primeiro dia, no dia 1 dos 21, eu já tinha respondido a tua oração. Entretanto, foi necessário Daniel persistir. Para que a resposta chegasse a ele, ele teve que jejuar. Para além da oração, ele jejuou. Há vários tipos de jejum, amado irmão. Vários tipos de jejum. Então, podemos falar sobre isso outro dia. Você também pode pesquisar. Há jejum, por exemplo, a oração de Daniel, ele só comia verduras e coisas assim, não comia tudo, né? Selecionou alguma parte daquilo que podia comer. E depois temos a oração de Esther, 72 horas sem comer. Tem a oração de Jesus. Esse de Jesus é que é mais complexo, 40 dias, né? Mas ele era Deus. Então atenção à quantidade de jejum, ou à duração do seu jejum e o tipo de jejum que você faz. Você pergunta a Deus, Deus vai lhe orientar qual é o tipo de jejum recomendado. Se não, até fala com o líder da sua igreja para lhe ajudar. Mas tenha que ter muita atenção, porque há alguns jejuns que são um pouco exagerados e pessoas até acabam perdendo a vida, infelizmente. Então, é preciso fazer tudo com sabedoria e principalmente sob direção de Deus. Então, voltando à palavra, este tipo de demônios, a primeira diz que geração incrédula, né? Aqui diz assim, perguntou, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E continuando, diz que repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino curou. E depois, então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E ele diz, por causa da vossa pouca fé. Primeiro, por causa da pouca fé. Segundo, porque este tipo de demônios só é resolvido com oração e jejum. Então, amados irmãos, esta é uma breve reflexão que eu queria trazer para cada um de vós. Talvez a sua oração ainda não tenha chegado à resposta porque você não jejua. Talvez.
Talvez a sua oração não tenha tido ainda resposta porque você tem pouca fé. Você ora de forma rotineira, como se fosse uma coisa rotina. Ah, vou orar, tenho que orar. Amados irmãos, também é uma coisa que interessante que gosto de ouvir. Um jejum sem oração também não é nada. Você pode passar fome, como se diz. A pessoa não come, mas não ora. Então, o jejum tem que ser acompanhado de oração. Tem que ser jejum e oração. Então, se você ficar sem comer, sem orar, não está a fazer devidamente. Né? Então, você tem que orar, tem que deixar de comer, por exemplo, só verduras, depende. Isso Deus vai falar consigo, a melhor maneira de jejuar. Ou peça orientação a um líder da igreja para lhe acompanhar como é a forma de fazer jejum. Depende da sua idade, depende do seu estado de saúde, depende de muita coisa. Mas é importantíssimo você ter uma recomendação como deve jejuar. Amém? Então, jejum, oração e fé. São essas três coisas que devem estar juntas para que você tenha resposta à sua oração. Obrigada, amados. Beatriz Fongo aqui. Muito obrigada a todos. Sejam todos bem-vindos. Quem estão aqui pela primeira vez, toda terça-feira estou aqui trazendo a palavra de Deus há mais de 2 anos já. E quase um ano e tal, desculpa. E eu agradeço a cada um de vocês, agradeço pelas inscrições, pelos comentários, pelos likes e principalmente pela palavra, pelo testemunho que eu tenho recebido aqui. Obrigada a todos, Deus abençoe, fiquem bem, até para a semana.